o número de amigos diminuiu após sua saída da prefeitura, veneziano? Não, dos verdadeiros, né? Porque tem os amigos do poder, Essa saída, né? nesse tipo de ocasião, você identifica realmente quem são os amigos? Identifica. E não adianta eu dizer o contrário, porque, obviamente, vocês que sabem muito bem, porque lidam no dia a dia na cobertura jornalística, isso acontece. Lastimavelmente, gostaríamos que não, porque, afinal de contas... Para não enjoar, se afasta um pouquinho para não enjoar. Tomara que seja esse o sentimento, mas acontece, lastimavelmente acontece em alguns casos, e até eu posso me permitir dizer que foram poucos os casos de distanciamento, acho que tomara que tenha sido por essa razão, Lena, mas isso acontece, ou seja, a relação com o poder é difícil, a relação com o poder, se você não estiver plenamente preparado, para nós, pessoalmente, é mais dolorido, porque eu sou de um coração aberto, ou seja, eu sempre me dei a condição de me relacionar, sempre dizendo aquilo que sinto. Nunca fui de jogar com cartas às mangas, sempre expus o sentimento em relação às pessoas, e aqui e acolá algumas decepções, mas sem, em comparações a essas decepções, sem jamais desconhecer aquilo que mais vigoroso aconteceu, que foram extraordinárias, incontáveis, centenas de amizades, de carinhos de pessoas como as que registram aqui o acompanhamento à nossa fala. Prefeito, nessa sua caminhada pelo interior do estado, qual tem sido as principais aspirações do paraibano, do eleitor paraibano, e as principais insatisfações? Olha, Wellington, eu não seria capaz de dissecá-las a uma ou duas ou três, porque nessas 7 realizações dos eventos eu ouvi invariavelmente questões que envolvem a segurança pública, questões que envolvem a saúde, questões que envolvem aos nossos servidores, questões relacionadas à área educacional, o apelo do homem do campo, principalmente porque nós, desses 7 encontros, 5 nós fizemos de Santa Luzia até o Alto Sertão de Cajazeiras. Então são várias as abordagens, são vários os queixumes e os apontamentos das decepções às quais eu me referia no início da nossa conversa. Todas elas a demonstrar essa decepção, a frustração e uma expectativa renovada de ver uma Paraíba bem planejada, de ver uma Paraíba onde um governo saiba discutir, saiba dialogar, que se permita entender que outros podem estar com a razão, fato que não acontece com o atual governante, que tem uma dificuldade extrema de ser contestado, que tem uma dificuldade ainda maior de poder receber, de poder dialogar, até mesmo institucionalmente, que se utiliza agora, nas antevésperas de um processo eleitoral, de mecanismos para tentar atrair apoiadores políticos e não tem conseguido exatamente porque esses possíveis e apresentados, muitas das vezes, apoiadores políticos, sabem que isso é apenas circunstancial, eventual e da hora, não aconteceria ou não aconteceu no tempo oportuno. Então, Wellington, não é uma única apresentação de queixa, mas são variadas e genéricas. Sobre segurança, o que se diz? Não, se diz que nós estamos em um estado, a própria reportagem que vocês trouxeram, a mim me parece no último sábado, não é? Mãos ao alto, a página do Correio, no sábado, na sexta, foi esse final de semana, retrata exatamente o sentimento do paraibano, que hoje, dentro da sua própria residência, se sente atemorizado, aterrorizado, receoso. O receio não é de quem vai a um caixa eletrônico com os inúmeros episódios de arrombamento, de explosões. O receio é de ir hoje a uma agência bancária, como aconteceu na capital, a mim me parece, ali no retão hoje de Manaíra, também. hoje pela manhã. Hoje pela manhã. O receio não é de estar fazendo... foi em 101º ataque a banco. Pois bem, hoje há uma generalização de temores e de receios. Agora, Helena, eu vou te dizer, não vou tratar esse tema como se fosse um tema cuja resolução fosse de uma medida simplista. Não, vocês não terão, os nossos companheiros telespectadores não terão, na condição de candidato ao governo, ir ao guia eleitoral e fazer o que o próprio então candidato, hoje o governador, disse para conquistar espaços políticos e granjear votos. Dizer que em 6 meses a Paraíba voltaria a viver
uma situação de tranquilidade. Não vou dizer isso porque eu estaria me colocando nos mesmos patamares, tratando um assunto demagogicamente. Não faço. A minha formação há de ser respeitada e eu irei dizer, é um tema complexo, é um tema que requer a participação desde os núcleos familiares, a sociedade através de suas entidades, chega aos níveis e esfera nacional, municipal, mas que tem em nível estadual, até por aquilo que diz e determina a Constituição da República, responsabilidade maior. Você é a favor da PEC 300? De uma Sim, remuneração? claro. Algumas das iniciativas, a PEC 300, ela reestabelece, primeiro, o reconhecimento remuneratório à categoria. Depois, estabelece também um trabalho, uma carreira reconhecida àqueles que fazem parte da Corporação Polícia Militar. Mas nós não vamos ficar só por aí. Nós não podemos pensar a segurança pública que seja tão somente a questão de ausências de remunerações que sejam compatíveis às próprias características e natureza da atividade. Eu tive me reunindo com alguns praças e eles diziam, veneziano, por incrível que pareça, até mesmo a gratificação de risco de vida nós não temos implantada. Isso é um absurdo, eu não conhecia. Depois, veneziano, nós não temos hoje na nossa corporação e juntando a ela da própria Polícia Civil, números suficientes de homens. Temos um déficit superior a 11 mil cidadãos. Alguns, inclusive, concursados, como os da Polícia Civil, que não foram chamados em que pese determinação judicial contrariada pelo próprio governador do Estado. Mas eu quero dizer a você, eu não conheço, se vocês conhecerem, me ajudem. Como é que se faz segurança pública sem você fazer um mapeamento? Lena, há crimes cujas causas se diferem de outros crimes. As naturezas criminológicas, elas precisam ser identificadas para que o trato e as atitudes, decisões, soluções e medidas sejam tomadas, Wellington. Você não pode tratar um crime cujo causador tenha sido disputas de gangues em tráfico de entorpecentes, de drogas, com aquele crime que foi originariamente motivado por outras razões, seja um homicídio passional, seja um episódio no trânsito, seja um episódio por desequilíbrio familiar, enfim, você não tem esse mapeamento. Hoje se faz segurança pública de maneira empírica, no achismo, e nós queremos implantar na Paraíba uma discussão que vai ao cientificismo, fazer esse mapeamento, fazer esse diagnóstico, identificar nesses altíssimos índices de criminalidade as suas causas, as suas razões e incorporar a essas discussões todos nós. Todos nós. Eu não concordo com alguns que dizem o seguinte, não, o problema do crime hoje no país diz-se respeito à impunidade. A impunidade é uma das razões que terminam por estimular a prática delituosa. Mas não é o combate à impunidade que por si dirá que estará resolvido amanhã as questões de segurança pública. Outros dizem, a menoridade penal deve ser implantada com discussões o mais breve possível pelo Senado da República, porque isso vai diminuir drasticamente. Não discordo, mas não é solução. Então, você tem que discutir ampliando e mais do que isso, fazendo com que cada uma dessas abordagens sejam postas ou seja posta de maneira comum, de maneira convergente. Esse vai ser o grande tema de 2014? Eu penso que, se não o mais importante, um dos mais importantes. Não posso desconhecer que diante dos clamorosos, diante daquilo que nós estamos assistindo, diante daquilo que nós estamos ouvindo no tocante à saúde pública, não é? Que é muito delicado e aonde percorremos, aonde pusemos os nossos pés, ouvimos isso de maneira muito clara, o assunto segurança pública deve ser um dos principais e para ele haverei de estar me dedicando, estudando, ouvindo como tenho ouvido recentemente. O senhor governo... Deixa eu registrar aqui, Wellington, nesse tema ainda de segurança, Lucas Renato Júnior, que o veneziano já disse que é o vice-prefeito de Coremas, está dizendo que lá teve 4 assaltos nesse fim de semana, posto de combustível, 2 mercadinhos e uma residência. 4 assaltos nesse final de semana. Pois bem, veja você, essa situação ela não se adstringe mais à realidade pessoense, que muito nós lamentamos, porque queremos e temos um bem enorme pela capital de todos os paraibanos. Quando você, há cerca de 6, 7 meses, lia que fora feita uma pesquisa por um organismo internacional, se eu não estiver enganado, mexicano, colocando a capital... Transparência Internacional. Transparência Internacional, colocando-nos
não é, a capital paraibana como a 10ª mais violenta, isso atinge a todos nós. E os reflexos são os mais variados, principalmente na própria economia da capital, numa antevéspera de disputas da Copa do Mundo, onde estaremos entre Pernambuco e Rio Grande do Norte a receber turistas, e no momento em que o turista venha da Europa ou de qualquer um outro continente para acompanhar a sua seleção e tiver às suas mãos de uma agência de viagem reportando-se a João Pessoa, pera lá, como é que eu vou a uma cidade que está sendo apresentada como a 10ª mais violenta? Onde os indicadores de homicídios, de assaltos à mão armada dentro de transportes coletivos e outras tantas práticas delituosas têm acontecido. Mas não é só lá, não é só na minha amantíssima Campina Grande, que registrou 135 homicídios até a data de ontem. 135 homicídios. Aconteceu em Princesa Isabel, nós estamos nos reportando a uma época do cangaço, ou seja, onde um bando invadia e sem absolutamente ter qualquer tipo de reação, de resistência, colocava o pavor nas cidades de Princesa Isabel, como aconteceu anteontem, ou foi ontem, em Soledade, e está sendo também aqui mencionado por Lucrenato, numa cidade pacatíssima, como é o caso de Coremas. Ou seja, não é mais da média cidade, da grande cidade, é da cidade pequena. Essa é uma situação onde você pode diagnosticar como epidêmica. Deixa eu repassar uma pergunta aqui, Okay. do Silvio de Santa Rosa. Está perguntando o seguinte, Campina Grande, eu acho que ele coloca CG. Falar em Campina Grande... Santa Rosa é um bairro de Campina. De Santa Rosa é o bairro de Campina. Falar em Campina Grande, deixa eu registrar também a audiência do Pablo Fernando, do Hugo Pires, do Emanuel Tadeu e do Tarcisinho, que estão assistindo em Campina Grande a entrevista de Veneziano Vital do Rego, e o Silvio Santa Rosa coloca o seguinte: boa noite, se o senhor Veneziano for eleito governador, nomearia seus ex-secretários? É essa a pergunta. Olha, primeiro que você trata sobre uma questão estadual, você não pode particularizar a uma questão municipal. Você está falando sobre uma composição onde nomes os mais variados, e aí nós haveremos de estender a participação de tantos qualificados quadros que terão condições de poder ajudar-nos. Quando se diz isso, quando se tenta macular, a gente sabe onde se quer chegar. Mas eu não posso perder de vista o que foi produzido em Campina Grande, sabe, Lena? Eu não posso virar as costas, eu não sou um injusto, nem haverei de me sugestionar a campanhas sórdidas que foram feitas no final do ano, aqui e acolá, por pessoas que sabidamente tinham o interesse de querer fazer registros em mácula à nossa gestão. Quando eu falo sobre o que nós conquistamos na saúde, será que foi veneziano, isoladamente? Será que os meus secretários de saúde não tiveram uma participação efetiva para que nós triplicássemos as equipes do PSF, para que nós implantássemos o plano de cargos, carreira e remuneração, para que nós abríssemos o Hospital da Criança, para que nós inaugurássemos a UPA Porte 3, a maior do estado e única do estado da Paraíba? Quando eu falo sobre os investimentos em infraestrutura, Wellington, será que foi veneziano e o vice-prefeito Zé Luiz e os nossos secretários da Secretaria de Serviços Urbanos que implementaram um programa Vias Abertas com mais de 650 ruas asfaltadas ou em paralelepípedo ou em asfaltamento? Os projetos urbanísticos, será que só foi veneziano? Será que essa ideia partiu da cabeça? Será que eu não tenho que dividir com os meus auxiliares? Olha, eu não sou sugestionado absolutamente com qualquer campanha que, repito, sórdida, e só foi feito no final do ano porque eu não obtive sucesso eleitoral com a nossa querida candidata, lealíssima candidata Tatiana Medeiros. Então, nós haveremos de continuadamente saber fazer as escolhas. E veja, fizemos de nomes técnicos. Se vocês observaram de 2004 para 2008, não houve aquilo que é de comum, indicações políticas do partido tal que esteve em composição com a majoritária e por isso se sentiria no direito de apresentar o nome que fosse, não. Nós convidamos integrantes da Universidade Federal, como o professor Hermano, como o professor Constantino Soares, convidamos extraordinários companheiros de trabalho da Universidade Estadual, como o professor Flávio Romero e outros tantos. Convidamos Arlindo Almeida, será que esses nomes não são suficientes para mostrar o grau de competência e de qualificação da nossa equipe? Repito, eu não sou sugestionado com qualquer tipo de campanha, principalmente sabendo quais são os interesses finais delas. Você deve ter gostado de Aécio Neves ter ido gravar o programa dele, ter escolhido uma A Feira da obra Prata, sua, né? né? Eu fiquei. Uma obra sua. Foi uma obra nossa que eu falo com um carinho extraordinário. Me toca profundamente ao coração. Uma das obras ícones da nossa gestão de 8 anos, sabe, Helena, foi exatamente construir a Feira da Prata. E aí eu até me perguntei, será que é verdade?
E o companheiro Carlos Magno, companheiro de vocês, jornalista, disse, olha, veneziano, de fato é verdade, a equipe do PSDB está lá, o senador Aécio com o senador Cássio estão fazendo uma tomada para o programa do PSDB. Eu disse, eu só acredito quando vier ao ar. Primeiro, pelo fato, né? Ou seja, de terem que escolher uma obra da nossa gestão. Porque iam ao terminal de integração, fomos nós que fizemos. Não, nós vamos fazer uma escolha, vamos para a Vila do Artesão. Fomos nós que realizamos. Não, nós queremos ir para uma obra relacionada à juventude e à prática do desporto. Vamos lá para a Vila Olímpica Plínio Lemos. Fomos nós que também fizemos. Vamos dar uma passadinha no Teatro Municipal para falarmos sobre cultura. Fomos nós que reconstruímos o Teatro Municipal. Não, eu quero falar sobre o Hospital da Criança, queremos falar sobre as precariedades da saúde em nível nacional. Se forem ou se tivessem ido ao Hospital da Criança, teria sido também. Enfim, resolveram ir à Feira da Prata. O que é intrigante é que o senador Aécio, a quem eu tenho respeito, obviamente não poderia ser diferente, foi questionar a política nacional do Partido dos Trabalhadores da presidenta Dilma numa obra que o PT teve participação decisiva. E eu faço questão de salientar por justiça que foi uma obra de quase 10 milhões de reais, para a qual participamos nós, recursos próprios da prefeitura, com 5 milhões e o governo federal através de emendas do então senador José Maranhão, deputado Vital do Rego Filho, no OGU, governo do Partido dos Trabalhadores, com outros 5 milhões. Então ficou meio que contraditório, mas eu gostei. Não sei se ainda virá ao ar. O senhor é a favor da PEC 300 em tese ou o senhor estando com aquela canetinha do Palácio da Redenção na mão, o senhor garantirá isso aos policiais militares da Paraíba? Não pestanejarei, meu querido, não pestanejarei. Não vai ter aquela história depois, não, a lei de responsabilidade fiscal não permite. Não, a lei de responsabilidade fiscal... E o senhor vai buscar dinheiro aonde para fazer isso? A lei de responsabilidade fiscal, ela exige dos responsáveis administradores o seu acompanhamento. Quando nós estamos, e há 120 dias, 160 dias, alguns veículos de comunicação nacional traziam que entre alguns dos estados, o estado da Paraíba já tinha ultrapassado os limites prudenciais, que são de 49%, se eu não estiver enganado, para governos estaduais, mostrando exatamente o inverso daquilo que foi propalado, disseminado pelo governador Ricardo Coutinho, que tinha as suas contas saneadas. Absolutamente. E o importante era que nós soubéssemos como é que um governador que demite mais de 30 mil pais de família, como aconteceu nos primeiros 2 anos de governo, já perde por completo o controle e esse acompanhamento que é imposto a todos nós, no caso, a mim, quando prefeito de Campina Grande, os limites com folha. Se você prioriza, se você acompanha, você haverá de ter a possibilidade de implantar ações como essa que diz respeito à PEC dos policiais. Não tenha dúvidas, não é uma fala, até porque em 2010, no PMDB, e discutindo isso na própria campanha, antes mesmo da campanha vir às ruas, nós, PMDBistas, com o então governador José Maranhão, já tínhamos o firme propósito de implantar a PEC. Tanto verdade é que essa matéria foi à Assembleia Legislativa, foi aprovada e, lastimavelmente, não foi levado em consequência, em sequenciamento pelo novo governo. Tenha absoluta certeza, Wellington, que nós colocaremos em vigência. O Pablo Fernandes está registrando aqui que em Campina Grande o programa também está sendo assistido por Antônio Macedo e Chica das Malvinas, que devem ser seus eleitores, né? Amigos, são cabeludistas, como eu costumo dizer. A propósito cabeludista, o senhor prometeu cortar o cabelo em dezembro. Não, eu não prometi. Não prometeu no Correio Debate, que se em dezembro eu boto a mata abaixo. Eu não estou vendo nada. Tá tudo em ordem. Pelo contrário, aumentou. Dona Nilda não deixou. Não, mas enfim, é indissociável hoje. A síndrome de Sansão, cortou os cabelos perto do cabelo. Não. É porque hoje é quase que indissociável. Hoje eu estava até dizendo a um companheiro jornalista que falava a respeito, eu hoje sou muito mais... Quando estou em alguma reunião, algum encontro, eu sou apresentado não como veneziano, não sou apresentado como pré-candidato, eu sou apresentado como cabeludo. Ou seja, é uma indissociabilidade que se tornou muito natural. Né? Ou seja, não interfere absolutamente. Chegar com o cabelo cortado, aí o eleitor vai olhar para ele, cadê o cabeludo? Olha aí, tá vendo? Bom, o Ranieri Abrantes está dizendo aqui, veneziano, não acredita em técnicos administrando, conheço vários casos que foram um desastre. É preciso mesmo ter competência, ou seja, tanto faz técnico como é verdade, como concordo político. com ele, mas quando você
se permita fazer escolhas técnicas. A escolha política, eu não estou discordando, não. Qualquer governo, e não estou a dizer que se em 2015 os paraibanos me permitirem garantir a oportunidade de conduzir administrativamente os destinos estaduais, nós não teremos a participação de políticos no nosso corpo de auxiliares. Não é isso que eu estou falando. Eu estou apenas dizendo que aquela máxima de que os governos fazem, ou os governantes fazem questão de povoar a sua estrutura administrativa com indicações partidárias, eu prefiro fazer escolhas como as que fiz, no caso de trazer pessoas da Universidade Federal de Campina Grande, da Universidade Estadual, pessoas gabaritadas que conheciam, que qualificaram sobremaneira a nossa administração. Deixa eu fazer o registro aqui de Cajazeiras novamente. Carlos Rafael, ex-prefeito. Nosso querido ex-prefeito que vai acompanhando a entrevista. E vai estar se filiando no próximo dia 14 ao PMDB. Ao PMDB. Exato. Ele está no PTB, é isso? PTB. PTB. Figura muito querida. Eu quero desde já agradecer a calorosa recepção que nós tivemos. Parece que o PTB vai ficar magrinho, né? Tem gente saindo assim, né? Com força do PTB. Saiu Arthur Bolinha, já saiu... Dunga, família Filho, Dunga toda. Carlos Rafael, né? Armando Abílio. Vital lá de convidado, de Araruna, Vital Costa está deixando, está indo para o PSDB também. Mas eu queria... Posso? Sim. Deixa eu registrar também, Lena. O Suelson, também de Cajazeiras, está registrando aqui, que está assistindo o programa. Tem uma pergunta aqui, depois eu vou passar para a Então faça Veneziana. logo. Pronto, a pergunta de Suelson é o seguinte, sobre o concurso público da PM, se o senhor... Sou de Cajazeira. Pergunta a Vené sobre a realização de concurso público para PM, já que o governador prometeu 5 mil e não fez. Não, tem que ser feito. Se você tem um déficit hoje de 11.500 homens, Polícia Militar e Polícia Civil, e se você deseja modificar esse quadro de completa acefalia na área de segurança pública, você tem que fazer os concursos, mas tem que fazê-los e chamar. Não adianta, como aconteceu e eu já mencionei, o tratamento que foi dispensado aos policiais civis concursados, se eu não estiver enganado, em número de 1.800, que inclusive, sob determinação judicial, até hoje não tiveram a oportunidade do chamamento. Isso é um absurdo. Hoje eu estava em Campina Grande e conversava com o vereador Olímpio Oliveira, que é delegado de Polícia Civil, vereador, ou seja, está atendendo às atribuições como vereador. Ele dizia, veneziano, mais grave é que alguns desses policiais se desligaram dos seus empregos originais. Por quê? Porque foram fazer provas e foram fazer os cursos de formação, tinham que se desligar na expectativa de ter o chamamento confirmado. E o que é que aconteceu? Nenhuma coisa, nem outra. Deixou o emprego e não houve o chamamento por parte do Estado. Imagina o prejuízo que houve à vida desses cidadãos. Não farei isso, né? Nós faremos concursos e aí posso dizer, porque fico muito à vontade, em Campina Grande nós realizamos em número de 12 concursos, chamamos mais de 7.500 servidores concursados que entraram pelas suas capacidades, ou seja, entraram pelos seus próprios méritos, pela porta da frente. Deixa eu registrar ainda Ivan Freire, também o Alisson Campelo, Pedro Almir Freire, que está em Fortaleza assistindo o Rede Debate, e o José Luiz Mineiro, que é lá de São Mamede, também assistindo, assim como a Iris Porto, que é aqui de João Pessoa, assistindo o Rede Debate. Penso que Ivan Freire, o ex-vereador, se for do PCdoB, que hoje mora no Pará, se não estiver enganado. Se for, um grande abraço. Se não for, abraço da mesma forma. Ivan. Considerando que ninguém é totalmente 100% ruim ou mal, eu lhe perguntaria o seguinte, qual seria, se o senhor tivesse que apontar uma virtude no governo Ricardo Coutinho, qual seria ela? Você me pegou. Não, sinceramente, não é que eu não tenha, eu tenha dificuldades de identificar acertos. Ou seja, de forma tímida, empreender. Por que eu digo de forma tímida? É porque foi muito mais uma exploração midiática do que propriamente um alcance a um número maior de desejosos cidadãos que queriam colocar os seus negócios. Mas abordemos aqui. O programa das estradas, o senhor não acha que merece um reconhecimento, não? Por ele ter continuado. Pronto, vamos dizer assim, ele continuou aquilo que foi deixado pelo governo PMDB. Para não dizer que nós não vamos fazer o reconhecimento. As obras de asfaltamento, recapeamento verificadas em algumas estradas do nosso estado
foram sequenciadas pelo governo do PSB. Aí eu faço o registro. Há de ser feito esse registro. Por que digo isso? Porque nós viabilizamos. É bom que sempre nos reportemos a trazer à nossa memória aquilo que o PMDB, através de uma parceria com a Corporação Andina de Fomento, num trabalho dinâmico, agilíssimo que foi tomado pelo então ex-governador, pelo então governador, hoje ex-governador Zé Maranhão, de 150 milhões de dólares, deixando reservados a contrapartida, inclusive já licitando e algumas dessas estradas sendo entregues ainda pelo governo anterior. O governo de Ricardo Coutinho sequencia.